O mal e os seus arquétipos. Vamos dar continuidade ao nosso tema do último vídeo, né? Que já tem um mês já, eu acho, quase um mês que eu postei aqui sobre o mal e os seus arquétipos. Vamos tentar concluir esse tema, que é um tema muito intrigante, é um tema que desperta muito interesse, muita curiosidade, e é um tema que todo buscador, né, toda pessoa que está buscando espiritualidade, toda pessoa que está buscando autoconhecimento, autodesenvolvimento, é um tema que todo indivíduo que está, né, nesse caminho precisa esclarecer. Bem, eu sou Isaac, sou psicólogo há 23 anos e você está no canal Mentes Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá para o vídeo. Me perdoe a voz, estou meio rouco, estou sem voz, falei bastante esses dias. Vou tomar um café aqui. Sem café não vai. Hoje sem café não tem condição. Vamos lá. Desculpe aí, pessoal, eu não edito o vídeo, tá? Não edito. Não tenho tempo e não sei editar. E nem vou aprender. Então vamos lá para o vídeo. Com relação ao mal, a essa energia, vamos chamar de energia, a essa energia que nós chamamos de mal, com relação a ela, a psicologia tem uma abordagem, a filosofia tem outra abordagem, a teologia uma outra abordagem e a ciência, né, a ciência mais moderna, digamos assim, uma outra abordagem. A psicologia ela pergunta: como eu posso curar o mal? No caso, os males que atormentam os seres humanos, né? A depressão, a ansiedade, a angústia, as crises existenciais. Então a psicologia ela pergunta: como eu posso curar o mal? Estou sem voz mesmo, caramba. Sem voz. Perdão, mas vocês me entendem. Eu falo muito, pessoal. Então a voz realmente começa a falhar. Eu falo bastante. Então a psicologia ela pergunta: como eu posso curar o mal? A filosofia ela faz a seguinte pergunta com relação ao mal: qual o propósito? Qual o sentido do mal? Qual o significado do mal? Por que existe o mal? É a pergunta da filosofia. A teologia, ela pergunta: qual a origem do mal? De onde veio o mal? E a ciência mais moderna, ela de fato nos dá uma resposta mais coerente sobre o mal. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A teologia, ela pergunta: qual a origem do mal? E aí a teologia se deparou com um problema que ela própria, que as próprias religiões criaram. Eu descobri que a teologia ela não está de fato interessada em descobrir a origem do mal. Eu descobri que a teologia e os teólogos, principalmente os teólogos cristãos, eles estão mais interessados em desvincular o mal do conceito de Deus. O maior interesse da teologia é desvincular qualquer ligação que possa ter entre o mal e o conceito de Deus. Eles estão muito mais preocupados, os teólogos cristãos, eles estão muito mais preocupados em criar uma separação entre o mal e o conceito cristão de Deus. Eles estão muito mais preocupados com isso do que de fato descobrir a origem do mal. E por que eles estão preocupados com isso? Por razões óbvias. Todo o cristianismo está alicerçado no conceito cristão de Deus.
O conceito cristão de Deus é o pilar que sustenta todo o cristianismo. Se esse conceito for de alguma forma manchado, maculado, se ele for corrompido, se o conceito cristão de Deus for maculado, todo o cristianismo pode vir, pode ruir. Todo o cristianismo pode ruir. Porque todo o cristianismo está alicerçado no conceito de Deus, no conceito cristão de Deus. Então a maior preocupação dos teólogos cristãos é, olha, a gente não pode deixar margem para dúvida. O mal não veio de Deus. O mal não veio de Deus. E é um problema, porque se Deus é o todo de tudo, se Ele deu origem a tudo, mas não deu origem ao mal, então Deus não é o Todo-Poderoso. Tem alguma outra força no universo que não veio de Deus. Ele não é o todo de tudo. Então a teologia, ela entrou num problema. Tentando preservar o conceito de Deus, a teologia criou um problema para ela própria. A teologia cristã, principalmente, né? Quando eu percebi isso, eu falei, ó, eu não quero perder tempo com isso aqui. Eu já vi que por aqui eu não vou descobrir a resposta para a origem do mal. E aí entrou a ciência moderna. E graças a Deus, nós vivemos em um período, em uma época, onde a ciência evoluiu muito. E a ciência, ela pode nos dar, sim, uma resposta muito mais sensata. A ciência nos dá uma resposta muito mais coerente sobre a origem do mal do que a própria teologia. E a ciência moderna, ela diz o seguinte, que por sinal, a ciência moderna, ela está em total acordo com um conceito de Deus que Heráclito de Éfeso, que foi um filósofo que viveu há 2.500 anos atrás. Heráclito de Éfeso, ele deu um conceito a respeito de Deus que está totalmente de acordo com a ciência moderna. 2.500 anos atrás, Heráclito disse o seguinte. Heráclito disse, Deus é dia e noite, é verão e inverno, é guerra e paz, é desejo e saciedade. Vou repetir. Há 2.500 anos atrás, um filósofo grego chamado Heráclito, ele criou um dos maiores conceitos a respeito de Deus. Ele disse, Deus é dia e noite, é verão e inverno, é guerra e paz, é desejo e saciedade. Ou seja, Deus é tudo, o bem e o mal. Ele é tudo aquilo que você deseja e também é tudo aquilo que você odeia. Deus está em todas as coisas, em todas as polaridades. Deus está em todos os opostos. Deus está em todos os contrários. Ele é tudo. Para o cristianismo, Deus é só um lado, é só uma polaridade. É o bem absoluto, é o amor absoluto, é a paz absoluta, é a alegria absoluta, é a saúde absoluta. Deus é o bem absoluto para o cristianismo. Mas aí de onde vem a doença, a morte, as guerras, a infelicidade, o sofrimento? Para o cristianismo, Deus é sempre incompleto. E é um problema. Se ele é incompleto, ele não é tão poderoso assim. E aí veio Heráclito Heráclito falou isso muito antes de Jesus, muito antes do cristianismo. Heráclito falou isso há 500 anos antes de Jesus. Deus é dia e noite, é verão e inverno, é guerra e paz, é desejo e saciedade. Ele é tudo. Ele é todos os opostos, todos os contrários, todas as polaridades, todos os contrários estão contidos em Deus. É um conceito fantástico que está em total acordo com a ciência moderna.
Se você for estudar a astrofísica, por exemplo, lá você vai encontrar uma coisa interessante. Para a astrofísica, existem 4 forças que governam o universo: a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. 4 forças governam o universo: gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca. Essas 4 forças governam o universo, moldam o universo. Mas existem 2 forças anteriores a todas essas: a força positiva e a negativa. As 2 forças do universo mais básicas, as 2 forças mais comuns, mais básicas, essas 2 forças de fato é que governam o universo: o polo positivo e o polo negativo, uma força positiva e uma força negativa. Quando você estuda o átomo, você vai perceber que todo átomo ele é formado de uma força positiva e uma força negativa. Todo átomo é formado por essas 2 forças, uma positiva e uma negativa. Como todo o universo é formado de átomo, pessoas, animais, coisas, objetos, tudo é formado por átomos. Então todo o universo segue o mesmo padrão do átomo. É por isso que quando você observa a natureza, você vai ver dia e noite, verão e inverno, quente e frio, sólido e gasoso, masculino e feminino. Todo o universo funciona em polaridades. Todo o universo se expressa em polaridades, em forças opostas, positivo e negativo, dia e noite, inverno e verão, quente e frio, masculino e feminino. A mente humana é a mesma coisa. A mente humana segue o mesmo padrão do universo. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos filhos do universo. Somos formados por átomos. A mente humana segue o mesmo padrão do universo. Observe a sua mente. Felicidade e infelicidade, amor e ódio, medo, coragem, alegria, tristeza. Observe a sua mente e você vai ver todas as polaridades na sua mente. Todos os opostos estão contidos na sua mente. Todos os contrários estão contidos na sua mente. Para cada pensamento que você tem o mesmo pensamento de polaridade oposta. Para cada emoção que você tem a mesma emoção em uma polaridade oposta. Por quê? Porque todo o universo funciona a partir de 2 forças, uma positiva e uma negativa. 2 forças contrárias que estão o tempo todo em constante atrito, em constante conflito. Essas forças, na natureza, elas se equilibram. Na natureza, essas forças se harmonizam. Então você vê na natureza o equilíbrio entre as cores, entre a luz e a sombra. Você vê o equilíbrio entre inverno e verão. Você vê equilíbrio entre dia e noite. Na natureza, essas forças se equilibram. Mas na mente humana, essas 2 forças, essas polaridades, elas funcionam de uma forma mais complexa. Na mente humana, essas polaridades, essas 2 forças, elas funcionam de uma forma não tanto equilibrada como a gente observa na natureza. É muito comum uma pessoa ter uma polaridade positiva muito mais forte nela do que a polaridade negativa. Essas pessoas, elas são positivas, elas são otimistas, elas são geralmente de bem com a vida, elas são pessoas afirmativas, são pessoas positivas. Elas se dão bem com as outras pessoas, elas se dão bem com as situações da vida. Mas tem pessoas que a polaridade negativa, essa polaridade negativa, ela funciona muito mais, com muito mais ênfase, com muito mais força
na mente dessas pessoas. Então, são pessoas mais negativas, são pessoas mais pessimistas, são pessoas mais complicadas, mais complexas, são pessoas mais difíceis, são pessoas que têm uma dificuldade maior em lidar com outras pessoas, porque acabam entrando em atrito mais facilmente com outras pessoas. Essas pessoas têm uma dificuldade maior em lidar com as situações da vida, porque essas pessoas enxergam as situações da vida de uma forma mais negativa. Então, existem pessoas que a polaridade positiva funciona de uma forma mais forte. E em outras pessoas, a polaridade negativa funciona de uma forma mais forte. Na mente humana, essa polaridade negativa, ela atua de duas maneiras. Essa polaridade negativa, algumas pessoas vão simplesmente, essa polaridade negativa, elas vão direcionar para outras pessoas. E aí elas vão causar problemas, causar mal a outras pessoas. Daí surge o psicopata, surge o sociopata. São pessoas que essa energia negativa dentro delas, essa energia está direcionada para outras pessoas. Então elas vão fazer mal a outras pessoas. Na grande maioria das vezes, as pessoas que têm essa polaridade negativa mais acentuada, mais forte na sua personalidade, na grande maioria das vezes, essa polaridade atua contra a própria pessoa. A pessoa vai desenvolver depressão, angústia, problemas emocionais, problemas psicológicos, a pessoa vai desenvolver dificuldades e limitações para ela própria. É a polaridade negativa atuando no próprio indivíduo. Então, uma explicação coerente, sensata, que vem desmistificar essa coisa que muitas vezes as religiões falam do mal. A gente encontra muito nas religiões o mal personificado na forma de demônios, de espíritos malignos. Não estou dizendo que essas formas não existem, não estou dizendo isso, porque existem sim formas eletromagnéticas no universo de todas as maneiras. Existem o que a gente chama de espírito, nada mais é do que um campo eletromagnético. Na religião, um campo eletromagnético eles vão chamar de espírito, espírito maligno ou espírito puro, espírito bondoso, um espírito amoroso. Mas na verdade são formas, é um campo de força eletromagnético. Eu não estou dizendo que não existe isso, mas não é assim como as religiões falam, da forma com tanta ênfase. Qualquer mal é algo espiritual, qualquer mal é algo que veio de entidades. Não, não é assim. Todo o universo ele funciona em polaridades, por isso que existe o nascimento, existe a morte, existe a saúde, existe a doença, existe existe a destruição, existe a construção, existe o crescimento, existe o não crescimento. Todo o universo ele é constituído de polaridades. Existe o positivo, existe o negativo, existe o masculino, existe o feminino. Sem as polaridades não existiria o universo. O ser humano segue o mesmo padrão. A mente humana segue o mesmo padrão. A personalidade humana segue o mesmo padrão. Você tem na sua mente duas forças opostas e estas forças estão o tempo todo em conflito. O ser humano comum, preso à sua personalidade, preso à sua identidade psicológica, o ser humano comum, ele de forma alguma pode conhecer a paz absoluta, aquela paz que Jesus Cristo tanto falou. O ser humano comum é incapaz de experienciar um sentimento de paz profundo, porque a própria personalidade do indivíduo ela é formada de forças opostas, ela é formada de energias opostas. Então essa paz, isso não existe na mente comum. A ansiedade, a inquietação é o padrão do indivíduo comum.
alguns mais, alguns menos, mas a ansiedade, a inquietação, a angústia é o padrão da mente comum. Ah, Isaac, eu não suporto mais isso, eu quero me curar disso. Aí você vai ter que transcender a sua personalidade comum. Você vai ter que transcender a sua identidade psicológica, porque nesse nível, acima da mente comum, aí não existe essas polaridades. Não existe esse conflito entre polaridades. Mas a mente comum, a personalidade comum, é impossível. Então, a ciência hoje, ela nos dá uma resposta para o mal no ser humano, uma resposta muito mais coerente do que de séculos atrás, que a gente observava nas religiões. Temos aí sim duas forças opostas. Essas forças, elas são alimentadas ao longo da vida de cada indivíduo a partir das experiências que o indivíduo vivencia em sua vida. Exemplo, quando você nasceu, você passou 9 meses aí, né, no útero de sua mãe, 9 meses em um ambiente apropriado, 9 meses em um ambiente extremamente confortável, 9 meses em um lugar aconchegante, um ambiente aconchegante. E quando você saiu, quando você nasceu, a primeira coisa foi o choque, né? A diferença de ambiente, né? Do útero para fora do útero. Só isso aí já foi um choque. Depois a palmada que você recebeu na bunda para você começar logo a chorar e respirar. Ou seja, isso aí já ativou a sua polaridade negativa. A gente já chega neste mundo com a nossa polaridade negativa sendo ativada, porque você não sentiu prazer quando você recebeu a palmada do médico quando você nasceu. Você não sentiu prazer quando você saiu do útero de sua mãe. Você não sentiu prazer nenhum nisso. Você sentiu logo o choque, a diferença, né? Isso aí já a sua polaridade já foi aí ativada no momento do nascimento. E ao longo de sua vida, seus traumas, as situações difíceis que você viveu na infância, adolescência, tudo isso vai ativando e vai alimentando a sua polaridade negativa. O contrário também acontece. As situações de felicidade, as situações prazerosas que você viveu, alimentou a polaridade positiva. E dependendo da quantidade e da intensidade das experiências que você viveu ao longo de sua vida, você vai ter aí uma personalidade que tende mais ao negativo ou que tende mais ao lado positivo. Então, essa é uma das explicações para o mal psicológico que acontece aí na mente humana, né? O mal emocional, essa nossa tendência a realizar coisas negativas. Isso é porque, de fato, nós temos uma energia de polaridade negativa. E dependendo aí das experiências, dos traumas, essa polaridade negativa na mente humana pode sim alcançar patamares muito complicados, né? Aí você vê aí os psicopatas que a gente vê aí pelo mundo, né? Que a gente já estudou aí em história, né? Um Hitler da vida, e outros tantos aí que fizeram coisas absurdas. Então são pessoas que têm essa polaridade negativa extremamente ativada, digamos assim. Bom, o vídeo já está com 23 minutos, eu vou ficando por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço.